Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, hoje estamos na terça-feira da quarta semana da Quaresma e o Evangelho de hoje, que é retirado do capítulo 5 de São João, conta-nos a cura de um paralítico da parte de Jesus num lugar muito concreto de Jerusalém, que é a piscina chamada Betsatá, né? Que diz-nos o Evangelho que era uma piscina que tinha 5 pórticos. Então, de facto, é interessante porque li uma vez um texto comentando esta passagem do Evangelho, dizendo que dizia-se que os judeus da altura não eram capazes de fazer uma piscina com 5 pórticos, que habitualmente as piscinas tinham 4 pórticos, e por isso esta referência que aparecia no Evangelho. Aliás, no Evangelho aparece a referência aos 5 pórticos precisamente porque esta piscina chamava a atenção por ter 5 pórticos. Mas havia a ideia de que os judeus não conseguiam fazer uma piscina com 5 pórticos, não tinham conhecimento suficiente de engenharia, digamos assim, para fazer uma coisa assim. E, de facto, no final do século XIX, nas escavações, em que, muito concretamente, esta piscina diz que estava ao lado da Porta das Ovelhas, uma porta que existe em Jerusalém, pois, de facto, encontraram os resquícios arqueológicos, né, as coisas arqueológicas desta piscina, e, de facto, viram que tinham 4 pórticos normais e, além disso, havia um pórtico ornamental. Né? Por isso, digamos assim, que nunca tinham pensado nisso, tinham pensado numa piscina depois pentagonal, mas não, tinha uma forma de retângulo, mas tinha um pórtico ornamental, entre outros 2 pórticos, que não servia para entrar na piscina, mas simplesmente como ornamento. Interessante isto, porque a nossa fé e o relato do Evangelho não são relatos de coisas reais, né? E de facto os evangelistas muitas vezes dão pormenores que depois, com o passar do tempo, vê-se que, como as escavações, etc., como chegam a essa mesma conclusão, porque é assim mesmo, porque estão a falar de algo que aconteceu, que é a verdade, não é? Então diz-nos que nessa piscina de Betsatá havia uma série de doentes, cegos, coxos, paralíticos. Porquê? Porque cada certo tempo, pois o anjo do Senhor agitava as águas dessa piscina e o primeiro doente que entrasse nas águas ficava curado, não é? Ficava curado. Então Jesus diz que, ou melhor, o evangelista São João diz que havia ali um homem doente há 38 anos. Há 38 anos que era paralítico. Não sabemos se ele tinha nascido paralítico ou se tinha ficado paralítico devido a um acidente. O que está claro é que há 38 anos estava ali com a esperança de ficar curado. E ao vê-lo deitado, sabendo que estava assim há tanto tempo, Jesus perguntou-lhe: queres ser curado? Interessante esta pergunta. Queres ser curado? O Senhor também nos pergunta a cada um de nós, não é? Queres ficar curado nesta quaresma dos teus defeitos, etc. Não é? Então, e o homem responde: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude, não tenho ninguém que me introduza na piscina quando a água é agitada. E por isso, pois entra outro antes de mim, e então eu estou aqui há tanto tempo e não fico curado. Então Jesus, vendo que aquele homem tinha fé, disse: levanta-te, toma a tua enxerga e anda. Né? No mesmo instante, o homem ficou são, tomou a sua enxerga e começou a andar. Né? De facto, Jesus cura. Né? Cura porque só nos pede fé, e aquele homem tinha fé, e por isso Jesus curou, e ele fica completamente delirante, né? De alegria. Né? É interessante que diz o Evangelho que os judeus, ao ver o que ele tinha sido curado, diz: hoje é sábado, não podes levar a tua enxerga. Não, lá está uma atitude hipócrita. Né? Em vez de se alegrarem com um homem que há 38 anos estava paralítico, pois vão procurar uma lei. Né? Deus falava do descanso sabático, mas eles às vezes tinham feito tais pormenores que diziam que se uma pessoa pegasse na sua enxerga e andasse, já estaria a ir contra o descanso sabático, coisa que Deus nunca entrou em tantos pormenores, digamos assim. Então, de facto, é uma atitude hipócrita, digamos assim, né? Porque não se alegram com a sua cura, mas sim com o facto daquele homem, ao tomar a sua enxerga, ao seu sítio onde estava deitado, e andar por ali, pois, e voltar para a sua casa, pois estivesse a ir contra o descanso sabático. Mas esse homem diz claramente: aquele que me curou disse: toma a tua enxerga e anda. Então perguntaram-lhe o que é que tinha curado, mas Jesus tinha desaparecido entretanto, e depois Jesus voltou a encontrá-lo no templo. Interessante. Significa que este homem foi ao templo agradecer. Né? Nós também temos de ter essa atitude
de quando o Senhor nos cura e cura-nos tantas vezes, de modo especial, sei lá, no sacramento da penitência, quando nos cura os nossos pecados, quando pedimos perdão e Ele diz, vai, não voltes a pecar, e nos cura de verdade, pois nós devemos agradecer, agradecer ao Senhor que nos curou. Então, mais tarde, Jesus encontrou novamente no templo e disse, agora estás são, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Não é? Interessante, porque Jesus, com a mentalidade da época, que aliás Jesus corrigiu essa mentalidade, que havia uma certa estreita relação entre a doença e o pecado, né? E se uma pessoa estava doente ou estava paralítica é porque tinha pecado. Jesus diz não, isto não é assim, mas ao mesmo tempo Jesus ensina claramente que o verdadeiro mal de cada um de nós não é a doença, mas sim o pecado. Ou seja, o pecado é aquilo que rouba a felicidade nesta terra e depois, né? Claro que nós devemos esforçar-nos por não ficar doentes, né? E temos essa obrigação de cuidar da nossa saúde. Mas claro, mesmo assim, haverá momentos em que ficamos doentes e temos que aceitar, que assim, é próprio da limitação humana nesta terra a doença. Mas claro, essa doença que não temos culpa nenhuma de ficar doentes, claro, ficamos com gripe, ficamos com febre, ficamos com não sei o quê, temos que ter paciência, ficar em casa, tomar remédios, obedecer ao médico, etc., para pôr-nos bons e voltar à vida normal. Em relação ao pecado já não é assim. O pecado é uma escolha nossa livre, essa sim, que mancha a alma, essa sim, que nos rouba a felicidade aqui e pode nos roubar a felicidade para sempre. Né? Pensava que este tema desta relação entre a doença e o pecado, pois nessa aparição, na aparição em Fátima de Nossa Senhora, no dia 13 de junho, se lemos as memórias da irmã Lúcia, diz que a Lúcia, na segunda aparição, pois já há uma série de pessoas que dizem pede a Nossa Senhora isto, pede a Nossa Senhora aquilo, e em geral são pedidos para filhos ou parentes que estão doentes, né? Pede Nossa Senhora que o meu filho volte bem da guerra, que não lhe aconteça nada, ou pede que aquele que está doente depois se cura, etc. E Nossa Senhora diz-lhe, uns serão curados, os outros não. Mas o mais importante é que deixa de ofender a Deus, que está muito ofendido. Interessante, não é? Nossa Senhora diz, porquê? Porque uns é a vontade de Deus que fiquem curados, os outros não, porque com a doença voltam-se para Deus e confiam em Deus e não esquecem que estão aqui de passagem, etc. Tudo isso. Mas o mais importante, o centro da mensagem, né, aqui em Fátima, é que deixa de ofender a Deus, está muito ofendido. Por exemplo, uma mensagem evidentemente profundamente evangélica, né, que está... É o próprio Evangelho, o próprio Jesus fez isso, curou muitas doenças, não todas, mas muitas sim, mas como disse este homem, vai, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Jesus vem em primeiro lugar para curar a alma, para nos libertar, não das doenças físicas que sabe que estarão presentes enquanto estivermos nesta terra, mas sobretudo a doença moral do pecado, e nos revela que esse é o verdadeiro mal, e que esse é aquele que devemos temer, que devemos lutar, e que, talvez uma vez... Pois, evidentemente, nos enganamos com frequência. Claro, é preciso distinguir o que são pecados veniais do que são pecados mortais, não é? Mas, claro, se uma pessoa diz, a Sagrada Escritura, o justo cai 7 vezes ao dia, não é? Nós estamos a lutar por portar-nos bem e queremos, não é? E muitas vezes, pois, ofenderemos a Deus e temos que ir perdão. Claro, mas se isso fosse um pecado grave, pois, evidentemente, temos que confessar-nos antes de comungar, etc. Porquê? Porque perdemos, né? Graças a Deus, né? Perdemos, né? E já não podemos aproximar-nos, né, do sacramento da Eucaristia, evidentemente, né? Sabemos disso. Bem, por isso, por um lado, Jesus nos pergunta a cada um de nós também, queres ser curado nesta quaresma? Oxalá que nós digamos, Jesus, há 38 anos estou a lutar por superar este defeito, né? Ou há 20 anos, ou há 5 anos, ou há 2 anos, ou sei lá o quê. Jesus, cura-me, porque eu sozinho não consigo, né? Para ter fé. Depois, não tenho ninguém, coisa que diz este paralítico, nós... Oxalá não aconteça com nenhuma pessoa à nossa volta que diga, não tenho ninguém que me ajude a aproximar de Deus. Né? Tu e eu somos instrumentos, Deus, Jesus, para aproximar tanta gente de Deus. E oxalá os teus amigos, as tuas amigas, os nossos amigos não possam dizer, não tenho ninguém que me ajude, porque por algum motivo Deus nos pôs ali, no sítio onde estamos. E depois não esquecer isto, que o pecado é pior que a paralisia. Não ter esta verdadeira dimensão. Né? Temos que cuidar da saúde do nosso corpo, sem dúvida nenhuma, mas muito mais temos que cuidar da saúde da nossa alma. E ao rezar estamos a alimentar a nossa alma, ao receber com frequência os sacramentos, ao procurar preparar-nos bem para a Páscoa, viver com estas semanas com o espírito de penitência, nas coisas pequenas, etc., um cumprimento do dever, tudo isso estamos a preparar, estamos a cuidar da saúde da nossa alma. Deixamos estes propósitos de preparar-nos bem para a Páscoa
nas mãos de Nossa Senhora, que Nossa Senhora nos ajude a preparar-nos bem para a Páscoa, deixar-nos curar por Jesus, a ajudar muita gente a aproximar-se dele e a não esquecer isto que ela disse em Fátima, que o pecado é muito pior do que a doença física. E se pomos tanto empenho em evitar a doença física, está muito bem, muito mais temos que pôr em evitar a doença moral, que é o pecado. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.